Olá, boa noite. Boa noite. Energia inteligente. Inaugurada em Minas do Leão, usina que produz eletricidade a partir do lixo depositado em aterro sanitário. E o exemplo de uma universidade gaúcha que utiliza a energia solar para abastecer o campus. Protesto contra a carga tributária. Consumidores fazem fila para abastecer sem pagar impostos. Agricultores do Rio Grande do Sul comemoram o aumento de recursos no Plano Safra, mas a alta dos juros pode reduzir a competitividade do campo. Segurança negligenciada. Pesquisa revela que metade dos brasileiros não usa o cinto de segurança no banco traseiro dos automóveis. Você vai ver agora os principais fatos do dia aqui na capital e no interior do estado. Em tempos de crise energética, um projeto aqui do Rio Grande do Sul vai passar a gerar energia e reduzir a emissão de gases que causam o efeito estufa. A primeira usina termoelétrica a biogás, instalada no aterro sanitário de Minas do Leão, deve entrar em funcionamento ainda este mês na região carbonífera. Ela promete transformar o lixo em energia. A usina tem potência instalada de 8,5 megawatts. Quando estiver a pleno funcionamento, vai ter capacidade de gerar 15 megawatts. Energia suficiente para abastecer uma cidade de 200 mil habitantes. O parque técnico da empresa responsável pelo empreendimento fica em Minas do Leão. O aterro sanitário do município recebe 3,5 toneladas de lixo doméstico por dia. Somente Porto Alegre despeja aqui 2.000 toneladas dia. A energia da usina é gerada pelo biogás produzido por esses resíduos. A evolução que este tipo de tecnologia apresenta é que o gás dos aterros sanitários, que antigamente era queimado no ambiente, ele passa por estruturas para um equipamento como esse. Ali, dentro de geradores, se transforma no que se chama de energia verde. É um movimento que deixa o Rio Grande do Sul na vanguarda do meio ambiente, porque a gente começa a gerar energia verde a partir do gás gerado no aterro sanitário. Então esse gás, que nós chamamos de biogás, ele tem vários gases na sua composição, entre eles o metano. E esse metano nós convertemos ele em energia em motores geradores. O gás metano, ele é muito poluente para a atmosfera. E quando nós fazemos a queima em flare, ou seja, a queima em uma tocha, nós convertemos o metano em CO2, que é 23 vezes menos poluente do que o metano. O governador do estado e o prefeito de Porto Alegre participaram da inauguração da biotérmica. A usina é a primeira no Rio Grande do Sul a utilizar energia limpa. É a questão tecnológica avançada que permite, evidentemente, do próprio lixo ou dos resíduos como um todo, extrair dele energia. Isso é muito importante, é uma caminhada positiva e até porque os municípios vão ter que se adaptar aos programas, vamos dizer, existentes na área que é necessário e é obrigatório para todos, porque isso também vai significar qualidade de vida e com energia verde podendo ser distribuída. A empresa tem projeto de instalar outras 3 unidades no estado. Mesmo pagando para depositar o lixo nos aterros, para as prefeituras é uma solução para o destino correto dos resíduos urbanos. Já a empresa ainda pode vender a energia gerada. Para o Rio Grande do Sul, é mais um passo para atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que obriga estados e municípios a tratar de forma adequada a totalidade do lixo produzido. E ainda hoje aqui no Segunda Edição a gente vai mostrar o exemplo de uma universidade que criou uma usina de energia solar para abastecer o campus. É daqui a pouco. E o Plano Safra, anunciado hoje pelo governo federal, divide opiniões no setor primário gaúcho. Os valores disponíveis para empréstimos aumentaram, mas os juros também, o que deve encarecer o custo dos financiamentos. O governo federal anunciou 187 bilhões de reais para financiar a produção agropecuária. O valor é 20% maior do que o da safra passada, que foi de 156 bilhões de reais. Deste total,
O Estado deve acessar aproximadamente 38 bilhões. O aumento repercutiu no setor. Nós estamos muito felizes. Esse eixo de o aumento de recursos, ele é muito importante para a produção e, no meu entender, no entender da nossa federação, é um reconhecimento a um setor que teve um desempenho espetacular no primeiro trimestre desse ano, crescendo 4,7%. Esses 187 bilhões disponibilizados a título de crédito rural, nós temos esse recurso vem dos depósitos à vista, dos bancos, da poupança depositada nos bancos e os recursos livres, que é justamente a sociedade que compra títulos do agronegócio, tira dinheiro da poupança e compra títulos do agronegócio. O limite de financiamento de custeio por produtor foi ampliado de R$ 1.100.000 para R$ 1.200.000. Já o de comercialização passou de R$ 2.200.000 para R$ 2.400.000. O aumento nos dois casos foi de 8%. Mas, por outro lado, os juros aumentaram. Em alguns programas, chegou a dobrar, passando de 4% para 7,5%. Nós temos um aumento do custo do crédito, né? Nós estamos pagando juros mais altos, né? Mas eu até entendo que dentro de um contexto geral, né, nós temos um juro que não sai fora da realidade. A incerteza com relação ao seguro safra, para o qual o plano prevê a padronização das apólices, também preocupa o setor. Temos uma verba orçamentária de 680 milhões. Só que 300 milhões desse recurso vai ser usado para pagar a subvenção do ano passado, que ainda não foi paga pelo governo às seguradoras. No próximo dia 15 de junho será divulgado o Plano Safra da Agricultura Familiar. Os impostos representam 40% do valor pago pelos consumidores brasileiros na bomba de combustível. E para protestar contra essa alta carga tributária, alguns postos venderam gasolina mais barata nesta terça-feira. Aqui na capital, houve fila para garantir o litro a menos de R$ 2,00. Não é todo o dia que se pode pagar menos de R$ 2,00 pelo litro da gasolina. Por isso, a longa fila nesse posto se formou bem cedo. Nesse momento de crise, né, o que mais puder economizar, e essa gasolina veio numa hora boa. Sempre vale a pena quando é mais barato o preço, né? Nos postos participantes, cada pessoa teve direito a 20 litros de gasolina comum pelo preço de R$ 1,95 o litro. Esse é o valor do combustível sem a carga tributária. A ação busca alertar a população para o impacto que os impostos causam tanto no bolso do consumidor quanto na indústria e no comércio. O último levantamento estima que sejam 151 dias do ano para o pagamento de tributos. E isso, especialmente frente ao que a gente recebe, é muito dinheiro. Países como o Chile, por exemplo, tem 94 dias, Estados Unidos 98. Então, o nosso grande objetivo é justamente gerar essa reflexão, conscientizar as pessoas do que isso impacta no preço. A gente trabalhou até agora para pagar imposto. A partir de hoje, a gente começa a trabalhar para pagar os funcionários, para pagar os insumos, para pagar tudo aquilo que a empresa precisa para viver. A gasolina, que sofreu reajuste há pouco tempo, é um dos produtos com maior carga tributária. O posto de combustível, o valor da operação é muito alto. E agora os impostos pegam 40%. Portanto, a federação, como o Estado e município, não consegue trabalhar sem cobrar imposto, tem que cobrar. Mas ele dá a vulto 40%, é pesado para quem paga o combustível. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, de 1º de janeiro até 25 de maio deste ano, mais de 800 bilhões de reais já foram pagos de impostos no Brasil. Os municipários de Porto Alegre decidiram manter a greve iniciada há cerca de 2 semanas. O motivo é a falta de acordo com a prefeitura sobre o pagamento dos dias parados. O executivo da capital aceitou pagar um aumento inicial de 4% sobre o reajuste parcelado de 8,17%, quando antes pretendia assegurar 13,5%. O sindicato, que representa os servidores, quer a compensação das horas não trabalhadas, mas a prefeitura rejeita o diálogo sobre o corte do ponto. Alega que ocorreram excessos quando funcionários obstruíram a entrada em prédios públicos. A Prefeitura de Porto Alegre anunciou um novo edital para as obras de revitalização da Orla do Guaíba.
O trecho que vai ser licitado é de 1.300 metros entre a usina do gasômetro e a rótula das Cuias, na Avenida Edivaldo Pereira Paiva. Esta é a 4ª tentativa de encontrar uma empresa interessada em realizar o projeto. Em março, nenhuma empresa participou da licitação. O lançamento do edital acontece amanhã. 2 pessoas foram presas em mais uma ação de combate à fraude fiscal na venda de peixes no sul do estado. A 2ª fase da Operação Pescado cumpriu hoje mandados judiciais em Rio Grande. Conforme o Ministério Público, essa 2ª fase da operação iniciou imediatamente após a primeira. Na ocasião, foram descobertas mais de 100 empresas de fachada. A Receita acredita que em apenas 5 meses, mais de R$1 milhão deixou de ser declarado em ICMS. Contudo, o órgão suspeita que as operações dos últimos 5 anos levaram a valores que chegam a R$300 milhões. E uma operação conjunta da Receita e Polícia Rodoviária Federal fez uma grande apreensão de maconha na BR-290, em Eldorado do Sul. A droga estava em um veículo que trafegava no sentido Uruguaiana-Porto Alegre. Ao todo, 200 quilos de maconha foram apreendidos. A polícia suspeita que a placa do automóvel seja clonada. O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os passageiros. Mas, conforme pesquisa do IBGE divulgada hoje, apenas metade da população utiliza o equipamento no banco de trás dos carros. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 1.600 municípios de todo o país, entre agosto de 2013 e fevereiro de 2014. Nas ruas, a população reflete o que mostra a pesquisa. Eu não coloco. Sempre uso. Normalmente não. Depende muito da localidade que vai ir, né? Costumo colocar o cinto sim, é bem mais seguro, né? De acordo com o IBGE, o uso do cinto de segurança aumenta conforme o nível de instrução. O estudo indica também que 79,4% das pessoas utilizam o equipamento apenas no banco da frente. Se a gente olhar nas ruas, nas avenidas e mesmo nas estradas, a gente vê que as pessoas no banco da frente usam o cinto quase que automaticamente. Entra no carro, coloca o cinto. Mas, infelizmente, no banco de trás não se vê isso. Inclusive, nos táxis, às vezes o cinto está dentro do banco, a gente tem que pedir quando quer colocar, e daí, acho que foi para lavagem, e nem o cinto está ali à disposição da gente. Então, realmente é um dado assustador. A Fundação Tiago Gonzaga elabora ações de educação no trânsito e chama a atenção para que as crianças de até 4 anos sejam transportadas na cadeirinha. Muitas vezes os passageiros no banco de trás estão com o cinto e com uma criança ao colo. Então tem que pensar os pais, as mães, as avós, as tias, seja lá quem for que conduza uma criança no carro, lembrar que o abraço conforta, aquece, mas não protege. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, estar de cinto de segurança reduz em 75% o risco de morte para quem está no banco de trás e 45% para quem está na frente. Estar de cinto aqui protege também todos os passageiros. Apesar de não estar muitas vezes visível, né, esse cinto de segurança, ele traz sim uma segurança para a pessoa e não deixando muitas das vezes de um caso de acidentes em que o veículo teve uma frenagem e quem está dentro continuou esse movimento, que seja projetado então para o condutor do veículo ou para o passageiro e acaba colidindo com todas as pessoas que estão dentro do veículo. Não usar o cinto de segurança é infração grave, com perda de 5 pontos na carteira e o pagamento de multa de R$ 127,69. Já transportar crianças no banco da frente ou atrás sem o cinto é infração gravíssima, com perda de 7 pontos e multa de R$ 191,54. E começam hoje as obras de duplicação de uma das principais avenidas da Zona Sul da capital. A primeira ação de melhoria na Venceslau Escobar é o cercamento de um condomínio da avenida. O projeto de ampliação da Avenida Venceslau Escobar prevê a sua duplicação em 350 metros no trecho entre a Avenida Diário de Notícias e a Rua Castro de Menezes. Também serão construídas uma ciclovia e uma rede adutora de água. A via será composta de 2 pistas com 3 faixas de rolamento por sentido de tráfego e divididas por um canteiro central. O investimento total será de aproximadamente R$ 3.600.000. A previsão é que a obra seja concluída até o final de 2015. O bairro mais boêmio da capital pode passar por mudanças.
Um projeto de revitalização quer transformar a Cidade Baixa em um polo oficial de cultura, gastronomia e lazer. Só que a novidade preocupa quem mora ou frequenta o bairro. Para os comerciantes, o polo serviria como um espaço de capacitação e de criação de programas de qualidade. Já a população seria beneficiada com a promoção de eventos públicos. O grupo também trabalharia em antigas demandas do bairro, como a revitalização de calçadas e a criação de mais estacionamentos. Mas para o presidente da Associação de Moradores, a criação do polo não vem em boa hora. A Cidade Baixa hoje não tem segurança suficiente. A Cidade Baixa está vivendo um inferno, os moradores da Cidade Baixa estão vivendo um inferno por quebra do sossego público. E nós ainda vamos iluminar mais a Cidade Baixa, criar mais facilidades para que mais pessoas venham. O que tu acha que essas pessoas vão vir aqui fazer na Cidade Baixa? Vão vir fazer voto de silêncio? Mas para quem vive e transita pela Cidade Baixa, a principal preocupação não parece ser o barulho, mas sim a segurança. Não tem nenhum brigadiano na rua, não tem nenhum policial. Eu já fui assaltada várias vezes aqui e eu sou moradora daqui. E está cada vez pior. Tipo, agora tá ok que é de noite, mas tem assaltos de tarde, sabe? E isso não acontecia alguns anos atrás. A gente fica com medo ao sair. Né? Então eu acho que só segurança, se tivesse em cada esquina a gente tivesse um policiamento, alguma coisa, um suporte para nos dar, já seria bem melhor. Já esta jornalista não tem do que reclamar. Eu acho legal esse movimento que tem o bairro, que as pessoas curtem estar aqui na Lima e Silva, né, na Cidade Baixa, tem uma vibe legal aqui. A possível transformação do bairro ainda está em discussão. A ideia é formalizar o projeto por meio de um decreto da Prefeitura. E o Procon do Rio Grande do Sul determinou que as produtoras Time for Fun, Opus e Bar Opinião suspendam a venda de ingressos para eventos culturais. A decisão vale até que as empresas comprovem a concessão do benefício de meia entrada previsto em lei. Segundo o Procon, as medidas foram tomadas a partir de denúncias feitas por consumidores. Tem direito ao benefício jovens de até 15 anos, pessoas de 16 a 29 anos que possuam documento de inscrição em programas sociais ou ainda aqueles em posse de carteira estudantil e que comprovem que estão matriculados no ensino regular. E no dia em que o Tribunal de Justiça do Estado decidiu encaminhar à Assembleia um projeto que institui cotas para negros nos concursos públicos da instituição do Judiciário, um evento na capital discutiu formas de promover a igualdade racial. Entre os temas, o seminário abordou o papel do Judiciário na construção de uma sociedade igualitária. No evento, os palestrantes destacaram conquistas brasileiras na luta contra a discriminação racial. Entre elas, direitos garantidos pela Constituição de 88 e pelo Estatuto da Igualdade Racial aprovado em 2010. Mas na prática, será que essa legislação está funcionando? Existe uma série de leis, mas infelizmente essas leis elas não têm sido cumpridas de fato, né? Temos dois desafios basicamente. Um seria a própria população, né, negra, né, ter acesso a essa informação e buscar garantir esses direitos, né? E por outro lado, uma maior sensibilidade, né, dos órgãos legisladores, né, ou da própria justiça de fato, em fazer implementar essa legislação toda que nós já temos conquistados ao longo desse tempo, né? As leis são muito importantes, né? Porque tu também imagina uma pessoa que está sendo discriminada, tu vai chegar e pegar a pessoa pela mão e explicar, né? Dar uma aula para a pessoa. Não, as pessoas, né? Tanto negros, brancos, todos têm direitos e têm que ter acesso às leis. Na área da educação, a política de cotas e a inclusão da disciplina de História e Cultura afro-brasileira e africana como obrigatória para o ensino fundamental e médio foram citadas como exemplos de avanços que também contribuem para combater o preconceito e aumentar a igualdade racial no Brasil. E foi aberta hoje a consulta de vagas para o segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada. As 1.800 vagas do SISU estão disponíveis em 6 instituições de ensino superior no estado.
Para concorrer, o candidato precisa ter feito a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2014, e também não pode ter zerado a prova de redação. As inscrições podem ser feitas de segunda a quarta da semana que vem no site do Sisu, que você vê aí na tela. Valeu? Preocupação com a natureza e redução de custos. Motivos que levaram a Universidade do Vale do Taquari a implantar uma usina de energia solar que produz 5% da eletricidade consumida pela instituição. O projeto ainda está no início. A intenção da Univates é ampliar a produção de energia limpa a partir do ano que vem. Fontes renováveis ainda são pouco utilizadas no país para a geração de energia. A radiação que vem da luz do sol, por exemplo, pode ser captada e transformada em energia elétrica. É isso que a Univates está fazendo. Em uma ação pioneira, a instituição de ensino instalou painéis fotovoltaicos sobre o telhado do Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari, no campus de Lajeado. A usina é capaz de aproveitar a radiação do sol, mesmo quando ele está coberto pelas nuvens. A gente tem que lembrar que a gente é uma instituição de ensino que, de certa forma, também tem que fomentar isso. Então, aqui a gente vai ter espaço para os cursos de engenharia e outros também, né, poderem fazer suas práticas, entender o funcionamento, acompanhar, porque isso não vai ficar isolado aqui, a gente vai ter acompanhamentos diretos das placas e seus comportamentos. Além de reduzir custos com energia elétrica, a intenção da Univates é ser referência na produção de energia renovável. Os 1.100 painéis produzem 25 megawatts-hora por mês. Toda essa energia representa 5% do consumo total da Univates. A gente vai estar gerando energia que no final do mês, a gente vai, quando vier a nossa fatura de energia, a concessionária vai avaliar a quantidade de energia que tu consumiu, a quantidade de energia que tu gerou e essa diferença tu vai fazer o pagamento. O plano da Univates vai além. A instituição busca nacionalizar a produção de energia através de uma tecnologia espanhola de painéis de célula fotovoltaica com custo mais baixo. Se conseguir firmar convênio até o final de 2015, em 2 anos, 100% do campus vai gerar energia através do sol. Não preciso comprar energia na rede e, obviamente, a SSU também não vai precisar ir para um leilão buscar energia e trazer isso para nós. Ela daqui a pouco pode buscar energia com nós aqui. Como se fosse uma grande tubulação de água, toda ela interligada. Então, no momento que tu lança ela dentro do sistema, ela pode ser consumida aqui dentro ou ela pode ser lançada para o sistema para fora. Então, ela é uma energia que ela está sempre sendo consumida. Por mais que, eventualmente, vamos supor que num determinado período a Univates ficasse sem nenhum funcionamento durante o dia, essa energia ela não seria perdida, ela seria injetada na rede e outra possibilidade, outra empresa, outra residência estaria consumindo a energia gerada aqui dentro. Na hora da geração da energia elétrica e o consumo dessa energia, a gente estaria falando em termos de impactos ambientais zeros, né? E, obviamente, aí todo mundo ganha, né? Ganha a Univates, ganha a região, ganha o estado, ganha o país, ganha o planeta. E assim nós encerramos a segunda edição de hoje. Voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã.